Por que ensinar empreendedorismo nas escolas? Neste bloco, você vai ver o empreendedorismo como agente transformador. Dá para ensinar a empreender? A importância do professor. Os alunos estão prontos para aprender? Você vai ver agora. Bem, você já deve ter percebido que as relações de trabalho estão mudando. A competição é maior e a tecnologia chegou com tudo. É preciso criar oportunidades de trabalho, principalmente para os jovens. O objetivo do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos é desenvolver essa ideia entre as crianças e os jovens. Por isso o JEP é tão importante para as gerações futuras. A proposta de levar o empreendedorismo para dentro das escolas é para que a gente possa contribuir na formação de competências que sejam empreendedoras. E essas competências são parte das habilidades que são exigidas hoje no mercado de trabalho. O grande foco é a gente criar o protagonismo infanto-juvenil dentro desses jovens, para que ele se torne e atue como protagonista da sua própria história de vida. O mercado exige hoje pessoas que tenham realmente esta ação de autonomia, que ele possa ir buscar a sua própria realização, que ele tenha atitudes que sejam muito mais empreendedoras e na direção de resultados. Então é isso que a gente quer também com o curso Jovens Empreendedores, é preparar esses jovens para a possibilidade de um mercado de trabalho que já se apresenta, né? Não é o futuro, eu acho que a gente já vivencia parte disso e é um pouco disso que nós estamos levando para dentro da sala em parceria com as escolas e com os professores. O empreendedorismo é sim uma opção de carreira viável e interessante. Agora eu pergunto, o que o empreendedorismo tem a ver com a educação? O empreendedorismo tem tudo a ver com a educação, levando em consideração que, assim, dentro do processo de educação, nós temos a estrutura, né, da divisão dos saberes através de disciplinas. E a formação desse estudante, preparando ele através desses conteúdos e desses saberes. Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de educação empreendedora, na realidade a gente leva para dentro das escolas e para esses alunos a possibilidade de praticar um pouco desses saberes, de levar a prática para dentro da sala de aula, tá? O empreendedor é aquele que de fato consegue colocar em prática aquilo que ele tem como sonho. Ele não fica só no processo do sonhar e de desejar ter alguma coisa. Ele vai e coloca em prática, ele pratica isso. Quando nós levamos a educação empreendedora, a gente leva a possibilidade da prática do comportamento empreendedor. Nós vamos conhecer quais são esses comportamentos e vamos praticar esses comportamentos através de algumas atividades, através de algumas dinâmicas e através da leitura de alguns textos. A educação empreendedora, ela transforma o sujeito, né? Ela transforma a pessoa, porque ela tem a possibilidade de fazer com que essa pessoa ela faça uma reflexão muito séria a respeito da atitude e do comportamento que ela está tendo. Isso me lembra uma frase do educador Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Isso mesmo. As pessoas que transformam o mundo. A gente tem várias histórias, a gente tem vários exemplos de empreendedores que transformaram o mundo através de ações, às vezes muito simples. Eu acho que o processo de transformação começa em pequenas coisas. Cuidar do nosso entorno, cuidar do nosso quintal, manter limpa a nossa comunidade, já são exemplos de atitudes que a gente está fazendo para que a gente possa mudar de fato o mundo, transformar esse mundo. A gente levar isso para as crianças é fazer com que elas cresçam e tragam esse tipo de atitude no seu dia a dia, né, e possa de fato provocar uma transformação muito maior. Por isso que este curso e este projeto é muito importante para o Sebrae São Paulo, porque nos dá a possibilidade de contribuir para esse processo de transformação, de contribuir para o crescimento e o surgimento de uma educação que seja muito mais empreendedora e de pessoas que possam transformar
todo o ambiente que a gente vive. O curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos vai ao encontro dos 4 pilares da educação propostos pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esses 4 pilares são: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio em que vive; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; e aprender a ser. Alguns especialistas acreditam que os empreendedores já nascem prontos. Outros acham que eles podem ser formados. O que você acha? É possível ensinar a ser empreendedor? É possível ensinar a ser empreendedor. O Sebrae acredita muito nisso, né? Nós acreditamos que o empreendedor é aquele que consegue transformar através de prática, através de atitudes, através de comportamento. Quando você leva essa possibilidade para dentro das escolas e você ainda está falando com crianças e jovens, a gente está fazendo com que eles possam ter a possibilidade de acesso a essa informação, de conhecer quais são esses comportamentos e de praticar esses comportamentos. Imagine essa criança crescendo dentro de um ambiente onde a gente está favorecendo esta possibilidade, com certeza ele vai aprender e se tornar um excelente empreendedor. O nosso trabalho foi de temperos naturais. A tia pegou um monte de copinhos, colocou algodão e colocou a semente. Quando a planta crescia, a gente ficava muito feliz, porque a gente achou que não ia, ia ficar tão lindo, sabe? Aí na verdade ficou muito bonito. Os professores têm importância fundamental para criar um ambiente propício à cultura empreendedora. Mas qual o perfil do professor do JEP? Vamos ver. O perfil do professor que participa do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos tem que ser o perfil de um professor que tenha também no eixo o empreendedorismo. Às vezes o professor ele pode não ter muito claro e muito certo essa questão do empreendedor e do empreendedorismo e da atitude empreendedora dele. E durante todo o processo de formação ele acaba se descobrindo muito mais empreendedor do que ele é. O professor que vai atuar com a educação empreendedora, acima de tudo, ele tem que sonhar também, né? Ele tem que ter sonhos na vida dele e tem que buscar atingir esses sonhos. E este professor tem que incentivar esta criança que ainda está em processo de formação, que tem muitos sonhos, que tem muitos anseios, que está iniciando o processo de vida dele. Então ele tem que ser um incentivador, né? Ele tem que ser um exemplo a ser seguido. Então ele também passa a ser um empreendedor na vida dessa criança. Você viu que o empreendedorismo pode ser ensinado. Nos Estados Unidos, a Fundação Kauffman é uma das mais importantes instituições de fomento ao empreendedorismo. Segundo ela, quem estuda empreendedorismo é capaz de reconhecer oportunidades que outros não percebem. É capaz de reunir e administrar recursos, de agir em situações de riscos nas quais outros hesitariam. Mas será que aqui no Brasil, os alunos do ensino fundamental estão prontos para essa educação empreendedora? O Brasil é um país empreendedor, então as crianças com certeza estão prontas. Eu acho que é a forma como nós vamos atuar e levar essa informação para dentro das escolas. E possibilitar que essas crianças tenham a experiência de vivenciar algumas atividades, algumas experiências que ele possa, de fato, estar dentro do eixo empreendedor. Então, durante o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, a gente leva essa possibilidade para que ela possa vivenciar algumas atitudes, verificar quais são as habilidades que ele tem dentro do eixo do empreendedorismo, do eixo do empreendedor. Isso, com certeza, para uma criança que ainda está no processo de formação, vai fazer com que ele tenha atitudes que sejam muito mais empreendedoras no momento que ele estiver se preparando para o mercado de trabalho. No JEP, os alunos entendem que, com o empreendedorismo, poderão alcançar seus objetivos e realizar seus projetos de vida. A educação empreendedora muda o modo de pensar e agir. Os alunos ficam mais responsáveis, e isso é muito positivo. As propostas do JEP procuram contemplar as necessidades de aprendizagem de cada faixa etária. Adquirir conhecimento faz
toda a diferença na vida futura. Ficou claro? Neste bloco, você viu: empreendedorismo tem a ver com educação. É uma ferramenta de mudança social. Pode ser ensinado na escola. A importância do professor na educação empreendedora. Como incentivar o empreendedorismo entre os alunos. Você está preparado para esse desafio?